A manifestação no Rio de Janeiro gerou debates nas redes sociais. E pelos comentários, identifiquei um perigoso inimigo. E não é o PT. E neste vídeo, vou revelar como eles podem destruir o país. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Historicamente, a mentira foi a maior arma dos autoritários. Afinal, ninguém consegue permanecer no poder sem a autorização de seu povo. Entretanto, ao aceitarmos a mentira como verdade, o país vai perdendo aos poucos o seu povo e também a sua democracia. Maduro, por exemplo, só está no poder porque seu povo foi aceitando as mentiras desde a década de 70. A máxima construída por lá foi de que o Estado iria resolver os seus problemas. E ao longo dos anos, os mais esclarecidos e aqueles que poderiam lutar deixaram o país para não morrer. E é claro que não podemos ignorar uma classe, os isentões. Para o sistema, quanto mais isentos, melhor. E é exatamente isso que está acontecendo. A cada ano, temos um novo recorde de abstenções. Talvez o maior mal de um país esteja na classe elitista, que sempre acredita que não será afetada ao ignorar a política. Mas no Brasil é uma classe pior de isentões, aqueles que atacam as possíveis soluções. Guedes e Brigadeiro usaram as redes para menosprezar a manifestação no Rio de Janeiro. Lembrando que essas pessoas ajudaram a eleger Lula ao negar Bolsonaro. E em muitos casos, agiram de forma deliberada ao publicarem a mentira de jornais. O caso das joias foi um dos vários exemplos. Acreditar em colunista do UOL é como acreditar em político do PSOL. E como apontou este canal no passado, kits de presentes personalizados para autoridades são itens personalíssimos. E essa nova decisão deixou uma pergunta: por que o TCU demorou tanto tempo para admitir algo tão óbvio? E durante anos, a imprensa trabalhou na panfletagem buscando atacar um candidato com essa clara mentira. Esses isentões se vendem como liberais, mas na primeira oportunidade mostram que não são. Como o Peter da Ancapsu, que apoia a censura na Romênia. Bom, e sobre a manifestação, houve um debate acalorado. A polícia do Rio de Janeiro apontou 400 mil manifestantes, já os especialistas da USP apenas 18 mil. Bom, são duas metodologias diferentes e para julgá-las precisamos de informações. Bom, a USP usa um software chinês que não passou por um crivo de análise em outros países. O que sabemos é que o mundo não confia na tecnologia chinesa. Ainda mais em um país que não gosta de contar os seus manifestantes. Inclusive, a propaganda chinesa já teve a cara de pau de dizer que os Estados Unidos não é o confiável na história. A administração de Biden com certeza possuía os seus defeitos, entretanto, ainda agia dentro de uma democracia respeitada. Já a China atravessa o pior momento de credibilidade das últimas 2 décadas. Michael Schellenberg pontuou uma das maiores conspirações do braço progressista. O ex-chefe de agência de inteligência estrangeira do Reino Unido, MI6, disse a Boris Johnson no início de 2020 que o vírus Covid escapou do laboratório de Wuhan. Isso significa que os governos dos Estados Unidos, Reino Unido, China e Alemanha sabiam a verdade, a encobriram e espalharam desinformação. Caso encerrado. No caso da USP, temos um braço progressista usando um programa chinês. Seria como confiar em uma postagem da Lelis. Já a polícia trabalha com um software brasileiro, que foi desenvolvido através de estudos estabelecidos ao longo das décadas.
Na avaliação chinesa da USP, no protesto de São Paulo, havia apenas 185 mil pessoas. Porém, a Polícia Militar de São Paulo identificou muito mais. E na Globo, podemos ler: procurada pela Globo, a Polícia Militar de São Paulo informou que também usa um software para sua contagem, que indicou a presença de 600 mil pessoas na Avenida Paulista, no horário de pico, com 750 mil presentes, levando em consideração também as ruas adjacentes. Segundo a corporação, sua técnica de medição consiste na multiplicação da área ocupada pelos manifestantes pelo coeficiente de ocupação. A metodologia usa como base a concentração das pessoas, definida pela análise de imagens aéreas e da observação de agentes em solo, que define o número de pessoas em cada quadrante ocupado. E de forma organizada, governistas usaram fotos de antes da concentração do público em ato de Bolsonaro no Rio. A mentira é a principal ferramenta da esquerda. Sem ela, o sistema que a sustenta não se mantém. Bom, e o STF adotou esse entendimento na forma de narrativa. Mas a falta de lógica é evidente a olho nu e aos ouvidos. Porém, como apontou Marsiglia, há um plano político por trás. Os ministros falaram que foi justa a dosimetria na aplicação das penas contra protesto do dia 8/1, que acarretou em vandalismo. Entretanto, Barroso fala com naturalidade que os mais de 600 presos pelo 8/1 recusaram o acordo. E aqui gostaria de fazer uma observação com os dados que me foram fornecidos pelo ministro Alexandre de Moraes, que boa parte da sociedade desconhece e talvez alguns dos próprios interessados. É que nos julgamentos do 8 de janeiro houve uma quantidade de casos, pouco mais de 200, de cometimento de crimes mais graves e que estão sendo julgados pelo plenário. Porém, houve a oferta, nosso procurador-geral poderá confirmar, de mais de 1.200 acordos de não persecução penal. E mais da metade, e o acordo de não persecução penal oferecido pelo Ministério Público era em termos bastante moderados. Uma multa de R$5.000 para quem pudesse pagar. Em segundo lugar, 2 anos sem utilização de rede social e um curso de formação democrática no Ministério Público. E mais da metade dos 1.200 não aceitaram o acordo até agora. A nossa justiça, na verdade, queria rifar a liberdade estipulando balizas. Porém, a grande maioria preferiu defender as suas liberdades. Mas no final, a dosimetria virou overdose e saltou para 17 anos de prisão. E os presos políticos foram aqueles que estavam revoltados com o que foi chamado de grande mentira. E esses presos políticos foram transformados em inimigos do Estado por, supostamente, acreditarem em fake news. É a subversão da informação. Acusa-se os outros do que meu espectro político faz a todo momento. Tiago dos Reis mentiu ao usar a manifestação da Sérvia como um ato contra a extrema-direita. Além do termo extrema-direita ser um panfleto, o atual presidente da Sérvia é do Partido Progressista. E, inclusive, nos últimos anos, ele vem recebendo refugiados ativistas progressistas da Ucrânia e Rússia. Essa é uma das críticas de uma nação conservadora. Entretanto, o pivô foi o desabamento de um teto de uma estação ferroviária. E no quadro Mentiras, na Globo News, Guedes afirmou que a fala de Lula sobre ovos é populismo, mas no seu entender funciona como comunicação. Mas qualquer informação, quando dita pela direita, é fake news e pode resultar em processo com ameaça à cadeia. Bom, mas levando em conta os danos causados por Alexandre de Moraes à nossa democracia, essa manifestação foi significativa. Na internet, as pessoas ainda sentem algum grau de segurança,
para participar ou apontar um ato. Na Oeste, um dos meios que transmitiram a manifestação teve 1,6 milhão de visualizações em 24 horas. E mesmo sem publicidade e com muitos comentando que não foi notificado, Bolsonaro deve alcançar 3 milhões de visualizações no Flow em 2 dias. Isso reforça que a força conservadora não enfraqueceu nas redes, mas foi enfraquecida nas ruas por ações autoritárias que perseguiu manifestantes. Portanto, a indignação continua. Entretanto, essa perseguição pode continuar até que os espíritos sejam destruídos. E se esse dia chegar, será um caminho sem volta. E digo isso porque já perdemos a democracia, mas falta perdermos o Brasil. Mas isso só acontecerá se o número de isentos continuar a crescer. Portanto, os isentos são atualmente os maiores inimigos do Brasil. Apoiar esse grupo é uma confirmação de apoio à destruição do país. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.